evangelismo é também compartilhar a mensagem de Cristo aí no seu celular. Quando você compartilha, quando você lança nas listas de transmissões, quando você compartilha no grupo, você está compartilhando a palavra de Deus e você está sendo um bom evangelista. Você vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas que vão receber uma palavra num tempo tão difícil. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Como está o som? Tá bom? A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Mateus capítulo 28, verso 16. Mateus capítulo 28, verso 16 ao 20. Vou dar um tempo para vocês acharem aí, para vocês compartilharem. Essa palavra de Mateus capítulo 28, verso 16 ao 20, é uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que Jesus vai falar fortemente ao nosso coração. Amém? A palavra de Deus diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique de pé, vamos orar um pouquinho. Se você puder interceder pela minha vida, você que está aí nos assistindo, vamos orar. Amigo Jesus, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça graciosa, obrigado por tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, porque os seus olhos todos os dias nos sustentam. A tua bondade, a tua vida, a tua majestade sempre será exaltada em nosso meio. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Não conseguimos viver longe de ti, Jesus. Tudo que desejamos todos os dias é te conhecer um pouco mais, ser um pouco mais impactados com a tua gloriosa presença, porque o Senhor é poderoso e existe um poder de sujeitar todas as coisas inigualáveis em ti. Que a tua palavra venha alcançar os corações famintos, que a tua palavra venha alcançar corações sedentos e desesperados por te conhecer. Que teu Espírito fique à vontade entre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse trecho das Escrituras é maravilhoso. Jesus já havia se encarnado, estado entre nós, cumprido o propósito do Pai, que era morrer pelos nossos pecados, morrer e estabelecer a salvação para todos os homens. Jesus já tinha consumado a sua obra redentora na cruz do Calvário. E aqui Jesus havia até ressuscitado. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que ele passa 40 dias depois de ressurreto com os seus discípulos. E do versículo 16 ao versículo 20 que nós lemos, Jesus ele dá algumas direções. E depois de dar Jesus dá uma direção, e depois de dar uma direção, Jesus libera uma palavra sobre os discípulos, uma revelação. Sempre Jesus vai dar uma direção para depois dar uma revelação. E Jesus deu uma direção para eles ir para o monte. Eles foram para esse monte na Galiléia, eles adoraram o Senhor naquele lugar, e depois de adorar o Senhor naquele lugar, Jesus dá uma revelação poderosa aos seus discípulos. Uma revelação serve para sustentar alguém. O homem de Deus, ele é sustentado por revelações.
Ele vive por revelação. Ele não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive por aquilo que o Deus eterno, invisível, infinito e real revela ao coração dele. E nesse dia, nesse momento, Jesus entregou revelações profundas aos seus discípulos. Nesse monte na Galileia. Antes de entrar na revelação dessa palavra, eu preciso dizer algo para você, para que você entenda a profundidade da direção e da revelação que Jesus nos deu. O homem, ele foi criado para um simples propósito. Quando Deus criou Adão lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão para ter relacionamento com Deus. Deus criou Adão para ter intimidade. Deus é um Deus relacional. Ele criou o homem, colocou dentro de um jardim chamado Jardim de Delícias. Éden significa lugar de delícias. Para, na viração do dia, ter um relacionamento com o homem a qual ele havia criado. Mas o homem, por sua desobediência, por sua escolha, por sua decisão, decidiu desobedecer, decidiu pecar. E o homem se desconectou de um Deus eterno, invisível, infinito e real. E aí, a partir desse momento, todos os problemas surgiram na humanidade. Porque quando o homem é desconectado de Deus, quando ele se afasta de Deus, como nós nascemos hoje por conta do pecado do primeiro Adão, desconectado de Deus, nasce dentro de nós um vazio do tamanho de Deus. Um vazio eterno, infinito, invisível e irreal. E esse vazio é a causa de todos os nossos problemas. A falta de Deus é a causa de todos os problemas do ser humano. E eu posso afirmar isso com muita convicção e com muita autoridade, que a falta de Deus é a raiz de todos os seus problemas. E aí, por esse motivo, nasce uma falta imensa dentro de nós, e buscamos no pecado, buscamos nos prazeres da carne, porque fomos criados para estar em um lugar chamado Jardim do Éden. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele se manifesta, ele se revela. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo encarnou. E o que o Verbo, o Filho de Deus, veio fazer sobre a terra? Ele veio reconectar o homem a Deus. Ele veio devolver aquilo que Adão havia perdido. Ele veio trazer agora o Éden para dentro daqueles que creem. Então Jesus sempre vai indicar para um lugar. Como Jesus estava indicando aqui para os discípulos no versículo 16, a Bíblia diz que ele indica um monte na Galileia. Pastor, o que significa isso? Jesus estava dizendo assim: olha, o que eu vim fazer, o que eu vim realizar, a obra que eu vim consumar é devolver o lugar de intimidade que o primeiro Adão perdeu. É devolver para os homens o jardim secreto, o lugar secreto a qual os homens perderam. Era isso que Jesus estava indicando aqui no versículo 16. Quando ele indica para o monte, ele estava relembrando os seus discípulos de alguns ensinamentos profundos que Jesus deu aos discípulos sem liberar palavras. Todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes que Jesus manifestava um milagre, existia dois tipos de pessoas que o seguiam: aqueles que sentiam profunda inveja e queriam matá-lo, mas também existia um outro grupo de pessoas que queriam proclamar Jesus rei, que queriam entregar a glória dos homens para Jesus. Mas todas as vezes que você vê nas Escrituras os homens querendo proclamar Jesus rei, a Bíblia diz que Jesus se retirava para os montes. A Bíblia diz que Jesus se retirava para o lugar secreto de relacionamento entre ele e Deus. E Jesus é o nosso modelo. Ele é a expressão exata da vontade de Deus. Então o que Jesus fazia quando os homens vinham trazer a glória a Ele, quando os homens vinham trazer a glória para Jesus, querendo que Ele governasse neste mundo, querendo que Ele governasse nessa terra sobre a vida deles, Jesus subia para o monte e dizia assim: olha, nada é comparado a estar com o Pai da eternidade. Nada é comparado a ter um profundo relacionamento com o Deus vivo. Quem pode dizer glória a Deus?
E era isso que Jesus estava aqui tentando ensinar e relembrar os seus discípulos. Quando ele indica para o monte da Galileia, ele estava assim: olha, vocês lembram aquilo que era prioridade para mim? Vocês lembram aquilo que era o meu maior prazer? Vocês andaram comigo mais de 3 anos, e vocês se lembram quantas vezes os homens queriam me glorificar, e quantas vezes eu rejeitei essa glória e decidi viver aos pés daquele que é incomparável. Aleluias! E era essa indicação que Jesus estava dando. E é essa indicação que Jesus dá até hoje nos nossos dias. Qual indicação? Que Ele todos os dias te espera no monte da Galileia. Que todos os dias está disponível para você o lugar secreto. Que todos os dias o lugar de intimidade está no mesmo lugar, te esperando como uma rocha inabalável. E como eu estava dizendo, a raiz de todo o problema da nossa sociedade dos nossos dias, a raiz de todo o problema do homem, a sua raiz dos seus problemas, é não usufruir deste lugar secreto, é não viver essa intimidade a qual Jesus propôs para você, a qual Ele morreu por esse relacionamento. Existe um clamor no céu. Existe um chamado no céu para todos os homens, e o chamado é: eu estou esperando vocês no monte da Galileia. Igreja, como é profundo e maravilhoso ouvir isso. Todas as vezes que eu me lembro que Jesus morreu para ter intimidade comigo, eu imagino algo. Eu posso estar muito maluco de imaginar isso, mas eu imagino, e realmente eu sou muito maluco. Eu tenho uma imaginação quando eu me lembro que Jesus morreu para ter um relacionamento comigo. De alguma maneira, dentro do Deus inabalável, existe um amor que o abala, ao ponto dele entregar a sua própria vida para ter um relacionamento com um homem tão pecador e falho como eu e como você. Pastor, Deus é inabalável, eu sei. Mas Ele decidiu sair, olha só, Ele decidiu descer do seu trono de glória, Ele decidiu descer do seu trono inabalável, e Jesus era 100% homem. Então Ele era um Deus inabalável e um corpo abalável. Por algum instante da eternidade, o Deus inabalável se deixou ser abalado para ter um relacionamento com você. Então existe um clamor no céu. E qual é esse clamor do céu? O clamor do céu é você. Todos os dias Jesus vai indicar para esse lugar. Toda a escritura, toda a palavra de Deus escrita vai indicar para um lugar secreto com Ele, porque esse é o clamor do Deus inabalável. Porque esse é o abalo do Deus inabalável. Você. Deus está no centro de todas as coisas. Não estou aqui dizendo que o homem está no centro, não. Deus está no centro de todas as coisas. E o Deus que está no centro de todas as coisas tem um desejo: se relacionar com você. Ele te criou para que você esteja conectado com Ele. E quando você decidir se conectar com Ele em verdade, quando você decidir viver esse relacionamento secreto nesse monte da Galileia, eu não sei qual é o seu monte da Galileia, pode ser o seu quarto, eu não sei a sua área. O meu monte da Galileia é a minha área da minha casa, que eu tenho muitas filhas, e por muitos quartos que possa ter na minha casa, nunca será suficiente para a quantidade de filha que eu tenho. Então o meu monte inabalável, o meu lugar secreto com Ele é a minha área. Eu não sei aonde é o seu monte inabalável. Eu sei de uma coisa: que o Deus inabalável, Ele te espera todos os dias neste lugar. Nós se abalamos, nós mudamos, nós
temos ânimo dobre, mas Ele não. Ele incansavelmente, eternamente, Ele te espera nesse lugar para revelar quem Ele é para você e revelar aquilo que você é para Ele e para a eternidade. Mas, igreja, vivemos em dias que as pessoas não conseguem se conectar com essa indicação. Vivemos em dias onde as pessoas não conseguem se conectar com um Deus inabalável. Mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, eu costumo dizer isso, Ele deixou o jogo igual estava no princípio. Quando Jesus morre por nós, Ele está dizendo assim: olha, você que julga Adão por ter pecado, por ter comido do fruto proibido, você que julga Adão por ter cometido esse pecado, eu estou devolvendo para você no lugar original. Quando Jesus morre pelo pecado da humanidade, Ele está colocando o homem na mesma posição que o primeiro Adão tinha. Nada pode te separar do amor de Deus, a não ser as suas escolhas. Se você decidir viver a indicação da palavra, se você decidir viver a indicação que Jesus te dá, de ter um relacionamento com Ele, todos os dias você viverá esse relacionamento com Ele. Mas se você não decidir por esse relacionamento, se você decidir pelo fruto proibido, se você decidir pelo conhecimento do bem e do mal, Ele sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele sempre vai respeitar as suas escolhas, Ele sempre vai respeitar a sua decisão, e Ele nunca vai te obrigar a ter um relacionamento com Ele no Monte da Galileia. Quem está me entendendo, igreja? Diga glória a Deus. Todos os seus problemas, tudo que você tem vivido e todo o sofrimento que você tem passado, é porque você não tem usufruído do que Jesus fez na cruz por você, porque você não tem obedecido a indicação que a cruz te dá, o monte na Galileia. Fala para o seu irmão, se tem alguém do seu lado, fale para alguém do seu lado. Se não tem alguém do seu lado, só repita comigo: todos os meus problemas são resultados das minhas escolhas de não aceitar a indicação do meu monte. Quem está entendendo, Maxwell? Nós temos a mania de colocar a culpa nas pessoas. Mas deixa eu te contar um segredo: tudo que você planta é tudo que você colhe. Ninguém pode plantar por você. Ninguém. Quem está me entendendo, igreja? E Jesus acabou com a desculpa na cruz, devolvendo para você o Éden. Agora você precisa parar de decidir pelo fruto proibido. Você precisa parar de decidir pelo pecado. Você precisa parar de decidir pelas coisas transitórias e passageiras. Você precisa ter o seu prazer no Senhor. E agora você vai entender isso. Escute isso. A palavra de Deus diz assim: que eu me torno aquilo que eu adoro. E olha o que os discípulos fizeram no versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Igreja, entenda algo. Eu quero que você agora pare um pouquinho e comece a imaginar os discípulos vendo Jesus passar com a sua cruz, os discípulos vendo Jesus ser chicoteado, os discípulos vendo Jesus levar uma lança na sua costela e morrer. Jesus foi moído diante dos discípulos, moído. E agora Jesus ressuscita, dá uma indicação que está no Monte da Galileia. Eles vão lá e eles se encontram com Jesus. Igreja, e quando eles se encontram com Jesus, a Bíblia diz que a primeira reação que eles têm é de adorar ao Senhor. A primeira reação que eles têm é de se render em adoração a Jesus. Entenda algo: quando você verdadeiramente coloca o seu coração e a sua mente na indicação que Jesus nos dá, que é ter uma profunda intimidade com Deus, a sua segunda reação automática a isso é adorá-lo.
Porque os discípulos haviam visto ele morrer e agora haviam visto ele ressuscitar. Existia agora uma convicção dentro desses homens que Jesus é o próprio Deus e que nem a morte havia o detido. Igreja, entenda algo: um homem de intimidade é um homem de adoração ao Senhor. Por que é que ele adora ao Senhor, pastor? Porque o prazer dele é o Senhor. Você só adora aquilo que você coloca o seu prazer. E você é exatamente aquilo que você adora. E os seus pensamentos estão no lugar aonde você tem colocado o seu prazer. Eu vou explicar toda essa ideia melhor para você. Você foi criado em um lugar chamado Éden, lugar de delícias, lugar de prazeres inefáveis. Existe dentro de você uma necessidade desesperadora por prazer. Então, quando você desconecta de Jesus, quando você se separa de Jesus, o vazio reina em você, e um desespero para o prazer também reina dentro do ser humano. E por isso que ele sai à busca desesperada e desenfreada por prazeres carnais. Por isso que o mundo está preso à pornografia, por isso que o mundo está preso às drogas, por isso que o mundo está preso a prazeres momentâneos e temporais. Mas o homem que entende para onde Jesus o chama, para o monte, para o lugar de intimidade, quando ele chega nesse lugar, ele se encontra com o maior prazer de todos: Jesus ressurreto. E quando ele se encontra com esse Jesus, a sua reação natural é adorá-lo, porque o seu prazer é estar com ele. Igreja, eu posso dizer isso para você. Eu me lembro todas as vezes que Jesus me tocou. Eu me lembro de detalhes. Eu não estou falando da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, para nos conduzir à verdade, para nos guiar a toda a verdade. Então o Espírito que habita dentro de mim, ele está comigo todo o tempo da minha vida, nessa terra e eternamente. Amém, igreja? Mas uma das funções do Espírito Santo é me levar ao monte, aonde eu vou me encontrar com Cristo. Quem está me entendendo, igreja? Pastor, isso não é bíblico. É bíblico sim. Se você medita, eu não vou dar referência não, eu vou dar João 14, medita em João 14. Você vai ver que a manifestação de Jesus, ela é viva e real. Eu vou dar outras referências, eu estou bonzinho hoje. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Ah, pastor, ele não tinha subido aos céus. Atos capítulo 9, Jesus já havia subido aos céus e se revela a Paulo na estrada de Damasco. Quem está me entendendo, igreja? João, na ilha de Pátimos, Jesus aparece para ele e entrega o Apocalipse. Igreja, todas as vezes que Jesus te toca, ele tem o poder de tocar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, porque ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Ele proporciona prazeres inefáveis para o homem. Era isso que Jesus estava proporcionando. E tudo aquilo que é o seu prazer é a sua adoração. E você se torna exatamente aquilo que adora. Quem está me entendendo, igreja? Então vamos lá. Aonde estão os seus pensamentos, estará o seu prazer. E aonde está o seu prazer, está a sua adoração. E você se torna exatamente aquilo que adora. E aqui é a raiz dos problemas do mundo nos nossos dias, porque os seus pensamentos estão nas coisas da terra. E quando os meus pensamentos estão nas coisas da terra, o meu prazer é carnal, diabólico e terreno. Então o meu prazer vai estar nas coisas da terra, porque quando eu tiro a minha esperança, os meus pensamentos do céu, quando eu tiro o meu pensamento da indicação que Jesus me deu, a necessidade de prazer vai ser imensa dentro de mim. E eu vou colocar o meu prazer no pecado. Eu vou colocar o meu prazer na prostituição. Eu vou colocar o meu prazer na mentira.
eu vou colocar o meu prazer naquilo que não é o Senhor. E quando eu coloco o meu prazer naquilo que não é o Senhor, quando eu coloco o meu prazer naquilo que não é o Senhor, é o diabo que eu vou adorar. E quando eu adoro o diabo, é exatamente como ele que eu fico. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo? Se o seu prazer não está em estar com o Senhor, você tem adorado o diabo, porque ele não respeita o seu livre-arbítrio, ele não respeita o seu poder de escolha. A única coisa que o diabo faz é não respeitar o seu livre-arbítrio. E quando você não decide por Deus, o diabo te alcança e te força a adorá-lo, e te força a andar naquilo que ele acredita. Tem pessoas que estão esperando morrer para viver o céu ou o inferno. Mas eu vou te contar um segredo: o céu e o inferno começa aqui, agora, nessa vida. E eu vou resumir para você o que é o inferno. O inferno também é um lago de fogo. O inferno também é os vermes nos comendo no final de tudo. Mas o principal sofrimento do inferno é a ausência do Deus eterno, infinito, invisível e real. Quando eu tenho tudo disponível para viver um relacionamento com Ele e ter o meu prazer nele e adorá-lo acima de todas as coisas e não faço, é o inferno que me alcança. Quem já viveu o inferno na terra aqui, igreja? Eu já vivi o inferno na terra. E você pode estar aí em casa dizendo: eu também estou vivendo o inferno na terra, pastor. Como eu faço para me libertar desse inferno? É muito simples. Comece a olhar para a indicação de Jesus. Comece a entender que Ele é inabalável e está te esperando no monte da Galileia. Ele está te esperando no mesmo lugar que Ele já se revelou para você uma vez. Só existe uma pessoa, escute isso, só existe uma pessoa que pode te libertar do inferno. Fala quem, pastor? Fala quem, pastor? Você mesmo. Jesus já te libertou. Ele já fez tudo por você. A única pessoa que pode libertar você desse inferno que você está vivendo é você decidir colocar Ele acima de todas as coisas da sua vida. Viver a indicação dele e voltar ao lugar secreto, ter os seus pensamentos nele, ter o seu prazer nele, adorá-lo e começar a se tornar como ele. Olha para alguém e diga assim, se você tem coragem: sabe esse inferno que você está vivendo? Fala forte: sabe esse inferno que você está vivendo? Só você pode sair dele. Se você ah, pastor, você não sabe o que eu fiz para chegar nesse lugar. Eu não sei mesmo. Tem muita gente nos assistindo, mas eu sei de uma coisa: eu sei do que Ele fez para te libertar desse inferno. Ele fez tudo o que precisava. Agora a única coisa que precisa é que você decida por Ele. Eu não sei o que você fez para estar nesse lugar, mas eu conheço o Deus inabalável, que é poderoso para desfazer todas as obras das trevas de dentro de nós. Eu não sei o que você fez, mas eu sei o que Jesus fez. Ele morreu na cruz para te dar toda a revelação da eternidade e todos os prazeres inefáveis da presença dele. E agora nada pode te separar disso, a não ser a sua escolha, a não ser as suas decisões, a não ser a sua opção em cometer o mesmo erro do primeiro Adão, que é decidir pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Esses dias eu fui pescar com a minha família e eu voltei de lá com uma conclusão, depois de 3 dias de pescaria, que eu não tinha prazer em pescar. Que o meu prazer é meditar na palavra de Deus de dia e de noite.
que o meu prazer é passar o dia orando e esperar o momento dele ministrar algo no meu coração para ministrar sobre o coração de outras pessoas, de impulsionar outras pessoas a olhar para a indicação que ele deu na cruz do Calvário. Estava também com o Ricardo e com o Mateus na frente dos hospitais. Nós estamos nos projetos aqui orando, e o Mateus falou que está sufocado com a leitura da palavra, porque aqui os alunos da escola, o chamado, eles precisam ler 14 capítulos da Bíblia todos os dias e fazer um relatório. E aí ele falou que estava sufocado. Eu falei assim: filho, a palavra de Deus não me sufoca. A palavra de Deus é o meu prazer. A minha alegria é acordar de manhã e ir para os pés dele, porque eu me lembro do inferno que eu vivi. Eu me lembro da onde ele me resgatou. E quando eu me achego na presença dele e começo a sentir o que só ele é capaz de proporcionar a mim, todos os dias a minha paixão por ele aumenta. Porque um homem que vive a indicação de Jesus, a intimidade, ele vai ser desesperado e consumido por um desespero cada dia maior em conhecê-lo, porque nada se compara a ele. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, que Jesus tem o poder de sujeitar a ele todas as coisas. Olha esse versículo, igreja. Jesus tem o poder de sujeitar a ele todas as coisas. Quando Jesus chega no lugar, quando Jesus chega no ambiente, tudo se sujeita a ele, até a sua carnalidade, até as suas vontades mais profundas se rendem à glória manifesta do nosso amado Jesus. Quem vive a intimidade, quem vive pelo sacrifício de Jesus na cruz, usufruindo do lugar secreto, se transforma em um homem de adoração, que o seu prazer é o Senhor. Igreja, e quando Jesus se torna o seu prazer e o motivo da sua adoração, você se torna aquilo que você adora. Então, algo normal e natural, normal não, especial e natural, que acontece na vida de um homem de intimidade e de um homem de adoração, é a santificação. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A santificação deveria ser algo normal entre os cristãos, algo natural. Se um cristão que se diz cristão, ele vive no lugar secreto, se torna um homem de adoração, ele vai andar em santificação. Igreja, entenda algo: santificação não é você se transformando, santificação não é você se libertando, santificação é você ouvindo a indicação de Jesus, vivendo a intimidade com Ele do jeito que você está, cheio de pecado, se tornando um adorador. E quanto mais você o adora, mais parecido com aquele que é santo você se torna. Então a santificação é Deus, o Deus Santo, transformando homens pecadores que Ele aceitou do jeito que eles eram. Então é impossível você andar com Deus, você ser um homem de intimidade e um homem de adoração, se não há transformação na sua vida, se não há libertação na sua vida. Você não anda com Deus, você não conhece a Jesus, você não entende o que Jesus estava dizendo para os discípulos no versículo 16. Você não entende a indicação que Ele deu na cruz: eu te aceito do jeito que você é. E você não tem usufruído dessa intimidade. O maior mal dos nossos dias são o nível de cauterização das mentes. O que é uma mente cauterizada, pastor? Uma mente que tem convicção, que acredita em algo que não acredita. Eu vou falar de novo. O maior problema dos nossos dias são as mentes cauterizadas. Uma mente cauterizada é uma mente que acredita em algo,
mas não acreditam. Vivemos em dias que as pessoas dizem assim: não, Jesus é o meu prazer, Jesus é o que eu adoro, Jesus é o meu lugar secreto. Mas aí você começa a observar a árvore, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Você começa a observar a árvore para que você consiga fazer uma comparação entre o fruto e aquilo que ela diz. E aí você olha para a árvore, ela pega na Bíblia de domingo a domingo, quando não tem algo mais interessante na televisão para ela assistir. Se não tem algo mais interessante para ela fazer no domingo, essa árvore pega a Bíblia, essa pessoa, vocês estão me entendendo, né? Pega a Bíblia e diz: agora eu vou para a igreja adorar a Jesus, adorar o meu prazer. Vem para a igreja, ela abre a Bíblia somente no momento que o pastor pede para abrir. E olhe lá ainda, se o pastor lê um texto meio comprido, ela já reclama dentro dela: para que tudo isso? Igreja, uma pessoa que não tem uma vida de devocional, uma vida relacional com o Deus que morreu por ela, ela tem o Senhor como seu prazer? Tem, igreja? Não. Quando de fato uma pessoa tem Jesus como seu prazer, porque ela colocou Jesus como sua prioridade e decide viver a intimidade, o prazer dela é a Bíblia, e jamais a Bíblia o sufoca. Aleluia. Quem está entendendo? Jamais ir por um culto o sufoca. Igreja, vivemos uns dias que temos que tomar cuidado se o culto passar de 2 horas. Oh, que 2 horas? 2 horas blasfema contra o pastor já foi 1h30. Aqui na Batista Ed nós temos horário para começar, mas nunca para acabar. Se você quiser vir cultuar aqui achando que nós vamos acabar no horário, não venha, em nome de Jesus, porque você nem sabe o que é culto. Sabe por que você não entende o culto que demora? Porque você não cultua na sua casa. Porque na verdade você serve um Deus de momento. E sabe quem é o seu Deus de momento? O diabo. Porque o diabo precisa te dar momentos, porque ele não tem a capacidade nele de sujeitar você a ele. E aí ele te oferece momentos de pornografia, momentos de Netflix, momentos de lazer, momentos de prazeres momentâneos. Mas o Deus eterno, infinito, invisível, real, ele não é um Deus de momento. Ele é um Deus de relacionamento tão profundo que ele te fez um com ele. E se não for para você ser um com ele, não serve para ele. Fala assim para o seu irmão: se não for para você ser um com ele, não serve para ele. Você está me entendendo, igreja? Então vivemos em um tempo que as pessoas acreditam em José evangelista, homem de Deus, que Deus acrescentou aqui, que as pessoas acreditam que vivem uma intimidade com Deus, que Deus é o seu prazer e que adora ao Senhor. Mas ela nunca pega na Bíblia, nunca tem. Cara, existe uma frase que eu odeio, estou tentando ser mais brando para falar, mas eu vou falar, é a frase mais sem vergonha, é a maior safadeza do ser humano, é essa frase. Fala: qual, pastor? Eu não tenho tempo para orar. Véi do céu. Quando o irmão fala para mim que não tem tempo para orar, véi do céu, é inadmissível isso. Fala por quê, pastor? Aonde Deus mora, moço? Aonde Deus mora? Aonde Deus mora? Fala para mim. Deus mora dentro de você. Como que você não tem tempo para Ele? Você não ora. Eu vou te contar a real. Você não ora porque o seu prazer é o inferno. Você não ora porque a intimidade que você quer ter é com o conhecimento do bem e do mal. Quem você quer adorar é o inferno e o diabo. E é exatamente como ele que você está ficando. E sabe o que você está sentindo agora? Você que está me ouvindo e que o inferno tem governado a sua vida, você está rangendo os dentes, falando que eu estou errado e totalmente equivocado. Mas eu não estou falando isso para te matar. Eu estou falando isso para que você olhe para os seus frutos, olhe para aquilo que você tem produzido
e entenda e se arrependa em nome de Jesus. A primeira base para o arrependimento é eu conseguir olhar para as minhas ações, é a mente cauterizada cair. Por isso que o Evangelho é a pregação com a ação do Espírito te convencendo. Eu não posso te convencer, mas o Espírito que está aí, mesmo você de mente cauterizada, ele é poderoso para desfazer todo o sofisma da sua mente. Mas você precisa entender a palavra, e a minha função é pregar a tempo e a fora de tempo, não para te matar, mas para produzir em você arrependimento. E qual é o arrependimento que você quer produzir, pastor? Você que não tem uma vida de intimidade, que não tem olhado para a indicação que Jesus te deu, um monte na Galileia. Pare tudo agora, olhe para Jesus e se lembre do que Ele veio fazer por você. Veio te devolver o lugar secreto, veio te devolver o lugar de relacionamento íntimo com Ele, e que você possa compreender tudo isso e se libertar desse inferno que tem te assolado. Aonde você estiver, se você clamar, Ele continua sendo o Deus da misericórdia, que a misericórdia se renova a cada manhã, a compaixão dele é inexplicável, e o amor dele por você ainda continua fervoroso. Ele te deseja profundamente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas entenda algo, para que a gente continue essa mensagem, eu preciso dizer algo para você. Um homem, fala comigo assim, um homem de intimidade é um homem de adoração, e o seu prazer é o Senhor, e ele anda em santificação. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Mas um homem que não vive a indicação de Jesus, que é a intimidade, o diabo o alcança, o prazer dele é o pecado, ele adora o diabo e é igualzinho Satanás. Quem está entendendo isso, igreja? Eu podia encerrar essa mensagem agora, mas tem mais coisas que eu preciso dizer. Um homem de intimidade e de adoração, que tem o seu prazer no Senhor e tem a revelação de Cristo sobre ele. Porque um homem de intimidade também é um homem de revelação. Olha só, primeiro, escute isso, Maxwell. Primeiro, Deus sempre dá uma direção e depois Ele entrega a revelação. Porque a revelação é resultado daquilo que você faz com a direção que Ele te deu. Se você não responde à direção que Ele te deu, Ele não pode te dar a revelação que você precisa. E que é um homem de revelação? Ele não vive por aquilo que os olhos dele vê, mas ele vive por aquilo que o céu diz sobre ele. Por isso que Jesus não chegou e já entregou a revelação de cara para os discípulos. Ele falou, olha, ele aparece e fala, olha, eu estou indo para o monte na Galileia. Na verdade, ele revelou isso para Maria Madalena. Fala para os meus irmãos que eu estou indo para a Galileia e vou me encontrar com eles lá. Então, um homem de intimidade, igreja, de adoração, que adora e tem o seu prazer no Senhor, ele vai receber também a revelação. Os discípulos ouviram a indicação, foram para o monte, adoraram o Senhor, e depois que eles adoraram o Senhor, versículo 18, chegando-se Jesus, falou-lhes e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Um homem, igreja, olha só, olha a revelação. A igreja, essa aqui provavelmente era uma das últimas palavras com Jesus com os seus discípulos, se não fosse as últimas. Eu não posso afirmar que é as últimas, mas é uma das últimas. Então Jesus amava eles profundamente. Jesus falou isso na oração em João 14, Pai, eu os amo. Por isso Jesus intercedeu por nós e morreu por nós. E nas suas últimas palavras, ele, depois dos discípulos ouvirem e obedecerem uma direção, ele começa a entregar uma revelação, porque ele estava dizendo assim, olha, como eu andei sobre a terra em revelação, vocês precisam, apóstolos, andar também em revelação. Igreja, uma igreja de Cristo sobre a terra
só é relevante quando ela anda sobre uma revelação. E a revelação só se recebe quem obedece uma direção. Quem está me entendendo, igreja? E a primeira revelação que Jesus entrega é assim, ó: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Igreja, sabe qual? Eu vou traduzir essa revelação de Jesus para que você entenda melhor. A primeira revelação que Jesus entregou para aqueles homens de intimidade, de adoração, foi: o seu governo, o seu reino, a sua glória não está neste mundo, mas está sobre o governo daquele que está sentado à destra do Pai e governa todas as coisas, e toda a autoridade foi dada a Ele, Jesus Cristo de Nazaré. A primeira coisa que Jesus quer deixar claro para os discípulos: olha, a sua pátria não é deste mundo, o seu governo não é deste mundo. Quando Jesus fala assim, ó, todo o poder foi me dado, Jesus está falando assim: olha, tudo pertence, está debaixo do meu governo, do meu domínio. Igreja, entenda algo: o mundo lá fora sempre vai piorar, e na verdade o mundo precisa piorar, porque o mundo jaz do maligno. Amém, igreja? Amém? Mas fala, por quê, pastor? Porque para que se revele uma igreja de intimidade e de adoração, que entende que o governo dela não é o do mundo, mas daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Porque precisa haver uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Quando o mundo piorar e cada vez mais, uma igreja de intimidade, de adoração, que tenha a revelação, andará em poder, glória e majestade, não desse mundo, mas do seu Senhor, Jesus o Cristo. Igreja, para que você entenda isso, existe uma coisa de uma igreja que anda em revelação que é impressionante. Os recursos financeiros que ela arrecada sempre são insuficientes para aquilo que ela faz. Para você ter ideia, as despesas da Batista Éden hoje, de todos os projetos, se fosse colocar na ponta do lápis, passa de 50 mil reais por mês. As despesas nossas fixas de comida, aluguel, água, igreja online, tudo. E no nosso gasofilácio entra 2 mil reais de oferta. Pastor, como que é isso? Como que se paga as contas, pastor? Deixa eu te contar um segredo. O governo da Batista Éden não é governada pelo dinheiro, mas por aquele que é dono de todo o ouro e toda prata. Então, igreja, aquele que tem a revelação que Jesus é o Senhor, ele não anda na necessidade, na falta de nada, porque o Senhor o supre em tudo aquilo que Ele o chama a fazer. Eu tive uma experiência, eu tive várias experiências assim, mas eu tive uma esse final de semana, domingo agora. O nosso culto de domingo acabou, e essa semana até hoje, até quinta-feira agora, nós tínhamos R$8.200 para pagar de conta. R$8.200. E eu tinha em caixa R$1.400. E aí acabou o culto, o financeiro da igreja, o Filipão, um homem que eu amo demais, ele chegou em mim e falou assim: pastor, entrou R$427 e algumas moedas. R$427 e algumas moedas. E eu falei assim: Felipe, guarda esse dinheiro, me entrega esse dinheiro que eu vou juntar com o que eu tenho e vou pagar os boletos. Os boletos dessa semana era 1.700, ia sobrar um pouquinho ainda. Mas quando eu levantei, pastor, e o restante? Igreja, eu vou te falar a verdade, eu nem estava preocupado com o restante. Mas aí eu levantei a cabeça, porque eu sei que quem governa esse lugar é dono de todo o ouro e toda prata. Mas quando eu levantei a cabeça, Max, Deus me mostrou um irmão sentado, e Deus falou assim: esses R$427, essas moedas é para você ofertar na vida dele. Eu chamei o Felipe, falei: Felipe, você acredita que Deus fala comigo? Ele falou: acredito. Deus mandou eu ofertar o dízimo de hoje na vida de um irmão. Chamamos esse irmão na sala, ofertamos, pedi para que ele orasse por mim e fui embora para casa. Dormi
bem demais. Acordei no outro dia, igreja, e quando eu acordei no outro dia, o que você acha que eu fui fazer? Quem sabe o que eu fui fazer a hora que eu acordei? Fui correr atrás do dinheiro? Não, moço, eu fui orar, ler os 15 capítulos da Bíblia que eu leio e os 3 livros que eu leio por dia. Nem no celular eu tinha pegado. Mas quando foi umas 9 horas, 8h30, 9 horas, já tinha feito algumas coisas, já tinha quase terminado meu devocional. E aí eu peguei meu celular e tinha uma mensagem de uma mulher que eu nunca vi na vida, uma mulher abençoada. E essa mulher falou assim: a igreja está aberta, pastor? Eu falei: a igreja fica aberta das 7 da manhã às 7 da noite. Vai lá e procura o Alex. Eu falei: eu quero ofertar. Eu achei que era alimento. Amém. Ela mandou mensagem, depois já fui lá na igreja. Quando eu cheguei na igreja, umas 10h30, falei: Adriano, chegou uma oferta aí? Ele falou: chegou, pastor. Mas ela colocou lá no gasofilácio, uma mulher. Eu falei: amém. Eu achei que eram R$50. De verdade, eu achei que eram R$50. Falei pro Alex, falei pro Adriano: Adriano, pega o gasofilácio, que eu confio muito nele. Confere o dinheiro da entrada e vamos pagar a conta, né? Com esse dinheiro, com esses R$50. O Adriano volta da sala de conferência, que é a mesma sala que nós temos ali, que eu ofertei na vida do irmão, impressionado, com o zoião estatalado. Olha para mim e fala: pastor, com um tufo de dinheiro na mão. Pastor, tá aqui, eu botei o dinheiro no bolso. Eu falei: quanto que é, Adriano? Ele falou assim: R$3.000. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Igreja, quem entende quem governa a sua vida é Jesus, e de fato Ele governa. Ele não tem preocupação com o dinheiro, porque Ele sabe que os recursos que o Senhor tem para Ele são infinitos e ilimitados. Mas agora eu vou falar algo duro para você. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir, diga amém. Se o seu saldo na conta rouba a sua paz, você não tem o governo de Cristo. Você não é um homem de revelação. Infelizmente. E se você não é um homem de revelação, você não é um homem de intimidade. Se você não é um homem de intimidade, o seu prazer não é o Senhor. E se o seu prazer não é o Senhor, você não adora a Deus, mas o diabo. E Ele que governa a sua vida. Quem está me entendendo, igreja? Não se iluda. Entenda o que você está ouvindo e dê espaço para que o Espírito ministre ao seu coração. Versículo 19: porque a revelação continuou. Jesus disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, a segunda característica de um homem de revelação: a primeira é entender o governo de Cristo, amém? A segunda é sair desesperadamente, gritando e anunciando: Jesus ressuscitou, Ele vive. Olha aqui, Jesus falou: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, eu gosto de dar o exemplo de Maria Madalena. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que ela ficou prostrada diante do túmulo vazio, chorando. E de repente ela levanta a cabeça e ela acha que estava vendo um jardineiro. E ela fala assim: jardineiro, aonde você colocou o corpo do meu Senhor? Me fala que eu vou lá. O jardineiro fala assim: Maria. Quando ele fala Maria, os olhos dela se abrem e ela enxerga o Senhor. Ela enxerga, era Jesus. E ela grita: Rabi, mestre. E quando ela se encontra com Jesus ressuscitado, sabe qual é a primeira ordem de Jesus? Vai aos meus irmãos, vai aos apóstolos e diga para eles que eu estou esperando eles no monte da Galileia. Sabe qual é a segunda característica e a segunda revelação de Jesus? É que um homem que anda de intimidade e adoração, ele anda debaixo do governo de Cristo, mas ele anda se encontrando com Jesus vivo e ressuscitado, e anda anunciando: oh, Ele te espera no lugar de intimidade. Igreja, os discípulos estavam reunidos, chorando e pranteando a morte de Jesus.
Enquanto Maria Madalena chega como uma louca, gritando: Ele ressuscitou. A nossa igreja está assim nos nossos dias. Ela está reunida, chorando e pranteando, morrendo de medo do que está acontecendo no mundo. Mas Deus vai levantar Marias Madalenas, que vão ficar prostradas diante do trono, diante do túmulo vazio, até ter a revelação de Jesus. E quando ela se encontra, quando Maria Madalena se encontra com Jesus ressuscitado, a primeira coisa que ela sai fazendo é gritando que ele estava vivo. Igreja, a segunda revelação de uma igreja que anda de intimidade e adoração é anunciar que Jesus não é uma história fiada, nem um conto de fadas. Que Jesus é real, vivo e verdadeiro, mas só anuncia um Deus vivo quem se encontra com Ele. Só anuncia um Deus reto e vivo e justo quem tem intimidade, quem coloca o seu prazer nele, quem o adora, quem anda em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem recebe a revelação que o seu governo não é daqui, mas o seu governo é do céu para a terra. E aí ele anda anunciando um Deus ressurreto, poderoso para transformar homens, criaturas, em filhos de Deus. Porque a ordem é: anunciem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O que significa? Quando Jesus foi batizado, naquele momento se cumpriu toda a justiça. O céu se abriu e o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro dos homens. Um homem de revelação, ele anda perto do coração de Deus. Fala assim comigo: um homem de revelação. Mas fala igual um homem de verdade. Um homem de revelação, ele anda perto do coração de Deus. E sabe o que ele escuta? Filho, tem que voltar ao outro fundo que você deixou passar. Desculpa. Pastor, por que você está dizendo que um homem de revelação, ele anda perto do coração de Deus? Um homem de revelação, ele anda perto do coração de Deus, ouvindo o coração de Deus. E por isso que ele anuncia Jesus. E o que fala o coração de Deus, pastor? O coração de Deus fala assim: eu quero ter mais filhos, eu quero salvar, eu quero perdoar, eu quero ter outros Cristos sobre a terra, eu quero ter outros Jesus sobre a terra. E gente, não estou falando de majestade, glória e honra aqui, isso é de Jesus. Amém? Eu estou falando de relacionamento com Cristo. A nossa mente é tão perturbada que quando se fala de ser Cristo, de ser Jesus, acha que é governar sobre as pessoas. Não, Cristo não governou, mas Ele morreu. Cristo não governou, mas Ele se fez escravo das pessoas. Um homem de revelação, ele anda escutando o clamor do coração do Pai. E por esse motivo ele anda anunciando as boas novas do Evangelho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas a revelação continuou. Versículo 20. E agora é a parte mais maravilhosa da revelação. Porque sempre o melhor está no final, amém? Versículo 20. Ensinando-nos a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ponto. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Igreja, olha que versículo maravilhoso. E certamente, a parte B do versículo: e certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está falando isso, igreja? Quem está falando isso, igreja? Jesus. Então existe um segredo. Igreja, o Espírito, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Quando nós cremos em Jesus e formos batizados, ele vem morar dentro de nós, amém? E o Espírito está no céu ou está na terra, igreja? Está onde? Na terra, tentando convencer um mundo pecador a se voltar a Jesus, amém, igreja? Mas aqui Jesus está falando
que o Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos? É isso que ele falou? Foi, igreja? Não, ele falou que olha só, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos entender isso. A igreja dos nossos dias, igreja, ela tem perecido porque ela não compreende a manifestação do Espírito e a manifestação de Jesus. Mas os apóstolos aqui estavam entendendo que Jesus estava falando dele. Quando Jesus falou assim, eu estarei com vocês todos os dias, ele estava falando dele. Igreja, existe um segredo e uma maneira para que nós possamos ter um relacionamento maravilhoso com o Espírito que habita dentro de nós e ter Jesus todos os dias perto de nós até a consumação do século. É poderosa essa revelação, não é, igreja? É ou não é? Quem quer ter o Espírito com ele habitando dentro de você e ter Jesus diante de você todos os dias? Quem quer isso? Diga glória a Deus. Nessa revelação está o segredo. Olha o segredo: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe qual é o segredo para que Jesus esteja com você e na igreja, na terra, até a consumação dos séculos? Fala qual, pastor? Se a igreja se levantar em anunciar um Cristo ressurreto e fazer discípulos que obedecem a Jesus e os seus mandamentos em tudo. Sabe por que não vivemos experiências maravilhosas com Deus sobre a terra? Porque a igreja não tem gerado discípulos que obedecem Jesus em tudo. Pastor, o que você está falando? Igreja, eu não estou falando de santificação, que eu já falei aqui. Eu não estou falando das coisas elementares do Evangelho, porque a igreja tem ensinado nos nossos dias princípios elementares do Evangelho. Eu estou falando de Cristo em nós. Fala comigo assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe o que é ter Jesus conosco até a consumação do século? Quando nós começarmos a ensinar aos discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 27. Abre a sua Bíblia comigo para a gente ler. Lucas 6, 27. Olha o que é ensinar a igreja, os discípulos em tudo. Versículo 27 de Lucas 6. Eu, porém, Jesus dizendo, vos digo que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que pegar o que é teu, não peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa terei? Até os pecadores fazem o mesmo. Versículo 34. Se emprestardes àqueles a quem esperai tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. Ao contrário, versículo 35. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom e benigno até com os ingratos e maus. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava dando a revelação de João capítulo 14, quando ele disse que aquele que o ama guarda os seus mandamentos, e ele se revela a esses. Quando Jesus fala para os discípulos assim: olha, vocês amam estar na minha presença, vocês amam me adorar, o seu prazer é estar comigo, você quer que eu esteja com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, ensine aos homens
a oferecer a outra face. Ensine aos homens tudo sobre o Evangelho, que é Cristo em nós, a esperança para a nossa geração. Ensine aos homens, se alguém o roubar, ele precisa abençoar o ladrão. Se alguém falar mal dele, ele precisa bem dizer aquele que falou mal dele. Pregue a tempo e a fora de tempo, porque a minha obrigação não é gerar discípulos, a minha obrigação é falar. Se o discípulo vai querer se tornar um discípulo, isso é a obrigação dele. Mas para que o meu desejo, o meu prazer é ter Jesus comigo até a consumação do século. Então a minha obrigação é ouvir a indicação dele, viver a intimidade que ele tem para mim, me tornar um homem de adoração, que o meu prazer é ele, entendendo que a autoridade é dele, não dos homens, anunciando o seu evangelho e fazendo discípulos que obedeçam o Senhor em tudo. Homens capazes de abrir mão da sua justiça, homens capazes de tomar a sua cruz diariamente, como Jesus tomou, e morrer por uma geração. Homens que o seu prazer não estará em algo transitório e passageiro, mas o seu prazer estará em estar com Jesus em todo o tempo. Sabe por que é difícil caminhar comigo? Alunos da escola chamaram, fala por quê? Porque eu não quero ovelhas, porque só tem um pastor, Jesus. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu não quero a glória dos homens. O único prazer que há em mim é ter Jesus comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E só existe um jeito para isso. Fala qual, pastor? Se eu ensinar você a oferecer a outra face. E como que eu ensino você a oferecer a outra face? Como? Fala como, pastor? Oferecendo a minha primeiro. E aí quando você ver o exemplo em mim, e alguma coisa acontecer na sua vida, quando a perseguição chegar, quando a sua cruz chegar, você vai vir pedir a direção para o seu pastor. E o seu pastor fala o quê? Perdoa, sofre o dano, se humilha, se torne escravo na sua geração. Você está entendendo? Você está entendendo um pouco do pastor Rodolfo ou não? Eu amo vocês, eu amo essa igreja e amo aquilo que Jesus me chamou para fazer. Amém, igreja? Mas o meu prazer é Ele, o meu desespero é Ele, o ar que eu respiro é Ele, a minha vida é Ele. Eu só existo e estou vivo por conta da misericórdia dEle. Então eu não me cansarei de fazer ou tentar fazer discípulos que obedecem Ele em tudo, por mais que todos os homens me rejeitem. Eu falei isso para ele essa manhã, eu tive encontro com Jesus essa manhã e disse isso a ele: eu pregarei o teu evangelho, mesmo que todos me rejeitem. Eu direi as suas verdades, mesmo que todos me rejeitem, porque eu sou suficiente nele. Igreja, quando alguém decide me abandonar, quando alguém decide rejeitar aquilo que eu falo, ou a Batista Eden, eu tenho um coração em profunda paz. Fala por quê, pastor? Porque eu tenho certeza que eu não fiquei devendo nada para ele. Eu tenho certeza que eu não neguei de dizer a ele a verdade. Porque essa é a minha função. E aí eu tenho certeza que eu terei o Senhor todos os dias, até a consumação do século. Que revelação profunda é essa? É ou não é, igreja? Quem é um homem de intimidade, que ouve a indicação do Senhor, tem o seu prazer nele, vive uma vida de adoração a Ele, anda em santificação como Ele andou, anda debaixo do governo dele, anunciando Ele e fazendo discípulos que obedecem o Senhor em tudo, para ter Ele todos os dias até a consumação do século. Mas se você está vivendo um inferno na terra,
se a sua vida não tem tido encontros reais com Jesus, se você não tem vivido tudo aquilo que Deus tem para você por conta das suas escolhas, porque quando você rejeita o monte, quando você rejeita, tudo começa no monte. Quando você rejeita o lugar de intimidade e se envolve com as ilusões dessa vida, o diabo te alcança. O seu prazer se torna o pecado. Prazeres momentâneos, transitórios e passageiros. Automaticamente você começa a o adorar. E você se torna... Adorar quem, pastor? O diabo. E você se torna aquilo que você adora. Por isso está o inferno na sua vida. E você tem proporcionado um inferno para muitas pessoas à sua volta. Mas essa palavra hoje não é para te matar, mas é de um homem desesperado por Jesus, que conhece o coração dele e sabe que ele te espera no mesmo lugar. Mas você precisa se arrepender. E arrependimento é você reconhecer quem você é. E o apelo aqui é muito racional. Não quero tocar nas suas emoções. Quem vai tocar nas suas emoções é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Eu quero que você entenda na razão que eu estou dizendo. E o apelo é muito simples. Aqueles que entenderam essa palavra, aqueles que avaliaram os seus próprios frutos e entenderam que o seu prazer está no pecado, que a sua adoração está no diabo e que ele está igualzinho Satanás e quer ser livre disso. Aonde você estiver, se você estiver coragem de reconhecer isso, fique de pé, que eu quero orar por você. Quem pode dizer glória a Deus? Fique de pé. Fique na posição de receber uma oração. Pastor, o que o Espírito Santo vai fazer agora, pastor? O Espírito Santo vai te batizar com uma paixão incontrolável por Ele. O Espírito Santo disse no meu coração que Ele quer acender chamas que foram apagadas. O Espírito Santo está me dizendo que muitos que estão ouvindo e assistindo essa palavra, um dia viveram intensamente no lugar secreto, viveram experiências inefáveis com Jesus e por algum motivo se perderam nessa caminhada. Jesus, Ele é o Deus dos filhos pródigos. Ele ama uma restauração. Na verdade, Ele fica na janela todos os dias, esperando você voltar. Amigo Jesus, eu não estou aqui hoje na minha força e nem na minha capacidade, mas eu estou aqui debaixo de uma palavra que o Senhor tem liberado no meu coração. O Senhor me conhece, sabe que uma das maiores dificuldades que eu encontro todos os dias é acreditar naquilo que o Senhor tem para mim. Mas como eu te disse hoje, Jesus, e eu repito, eu não me cansarei de anunciar aquilo que o Senhor disse um dia. Mesmo que todos os homens me rejeitem por conta da tua verdade, eu continuarei a anunciar o teu evangelho. Um evangelho que não recebi da mão de homens, mas um evangelho que o Senhor revelou dentro de mim, vivo e poderoso, que transformou a minha vida. Jesus, eu sei que o Senhor fala comigo, eu sei que o Senhor se revela e que o Senhor me toca. Então eu oro agora não porque eu duvide disso, mas para que eles entendam que essa palavra é tua e não minha. Então, Pai, aonde o Senhor encontrar corações arrependidos, corações quebrantados, corações que entenderam que tem colocado o seu prazer nas trevas, no diabo, que entenderam que suas mentes estavam cauterizadas,